Lente da verdade, que é uma pessoa que revela um reino e que aponta para a pessoa de Deus Pai. Eu sou o apóstolo Rafael Augusto e esse é o tema de hoje do Café com AP. Estamos terminando a lente da cosmovisão chamada verdade, a segunda lente. Bem-vindo a cada um de vocês na nossa live devocional para uma vida plena, Café com AP. Vamos chegando. Pega a sua xícara e marca alguém. Vamos lá, clica no aviãozinho e marca 50 pessoas aí em nome de Jesus. Não sei quem está no feriado, quem foi para acampamento de igreja, quem não foi. Vamos aí, conta aí para mim o que você está fazendo hoje. Vamos chegando. Eu queria que você tomasse uma atitude agora de retirar da sua vida e do seu redor tudo aquilo que rouba a sua atenção. Nós estamos cercados constantemente de coisas que nos roubam o foco. E isso é o que nos torna cristãos muito mais fracos do que nossos pais foram. Tá? É engraçado como a gente tem ânimo, vontade, ou talvez inércia, de ficar 3 horas, 4 horas, 5 horas na frente de uma televisão. A gente tem disposição de ver 1h40 de um filme. Muita gente fica diante de um jogo, de um videogame, durante horas, mas não tem a mesma disposição para prestar atenção na palavra de Deus. E isso não necessariamente está ligado ao fato de que muitas vezes isso não é apresentado de uma forma inteligente, criativa, profunda, usando de métodos modernos para revelar princípios eternos. O fato é que isso está fora do teu interesse. Então, se você chegou até aqui, você está demonstrando interesse pela palavra de Deus, pelo poder de Deus, porque esse é o nosso compromisso. Se você chegou aqui, você está demonstrando interesse por crescer junto com outras pessoas que têm o mesmo objetivo e propósito que você. Então não deixa nada roubar o seu foco. Amém? Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, nós rejeitamos e repreendemos tudo aquilo que rouba a nossa atenção e o nosso foco. Rejeitamos toda e qualquer interferência do maligno no nosso interior ou no nosso exterior. E pedimos, continua se revelando a nós de maneira poderosa, de maneira pessoal, de maneira criativa, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Diz aí a cidade da onde você está assistindo o Café com AP hoje, só para a gente lembrar e aqueles que não sabem poderem ver aí também, né? De qual cidade, de qual país que você está assistindo o Café com AP. Enquanto isso, eu quero te lembrar uma coisa. A gente está aqui num tema que é a cosmovisão. A cosmovisão é a nossa impressão, a nossa interpretação a respeito de tudo ao nosso redor. Se você sabe usar a palavra cosmovisão, significa que você entende o que é uma cosmovisão e possui, por mais que você não saiba defini-la de muitas formas. E um dia eu acordei com a voz do Espírito Santo me dizendo a frase, lentes básicas da cosmovisão, e eu descobri que existem 7 lentes básicas da cosmovisão. E aí fui amadurecendo isso para esse momento aqui, onde a gente está nessa temporada do Café com AP, falando desse tema. Né? E a primeira lente que a gente viu da cosmovisão foi a lente da origem. E qual a importância da lente da origem? Ela mostra o princípio das coisas, a matriz original das coisas. E é tão impressionante como uma fruta, né, tem dentro de si uma semente, e essa semente determina o destino dessa fruta, a potencialidade do destino dessa fruta. E a lente da origem nos projeta para isso. Ela projeta para a nossa posição original em Deus, para o nosso potencial, para o nosso propósito, e também nos revela como as coisas originalmente foram criadas, porque dentro dessa criação se encontra esse DNA, esse potencial. Vimos também inimigos
que vem para deturpar o original dessas coisas. Em suma, porque todos nós temos dentro de nós um espaço que só cabe Deus, é a eternidade. E aí existe uma fome na alma do ser humano para encontrar algo para preencher esse espaço. E como só cabe Deus, Ele é a única resposta. A lente da origem nos leva automaticamente para a lente da verdade. Por quê? Porque a gente acaba indo em busca da verdade da origem das coisas. E a lente da verdade nós vimos aqui em 7 ministrações, hoje é a 7ª, nós vimos alguns pontos muito importantes e hoje a gente está aqui para falar sobre o que eu aprendi a respeito da lente da verdade, tirar algumas dúvidas e também ver o que a lente da verdade nos projeta no final dela, não é verdade? Então, prepara aí, se forem surgindo perguntas conforme eu for citando aqui as ministrações que já aconteceram, você pode escrever a sua pergunta e se eu souber, eu terei o prazer de respondê-la. Amém? Primeira coisa, a gente viu numa entrevista com o Patrício que existe uma realidade acima da minha e da sua, o reino de Deus, e nós falamos sobre 2 chaves para acessar essa realidade sobrenatural e espiritual do reino de Deus, que foi a chave do falar em línguas, que fortalece e edifica a nossa fé, que dentre os dons que a gente ministra mais para os outros do que para a gente, tem o dom de línguas que edifica a nós mesmos. Edifica o quê? Edifica a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança em Deus. Então essa é uma grande chave de acesso ao reino dos céus. Se você não é batizado com o Espírito Santo, com a evidência das línguas, busque isso, da parte do Espírito Santo, porque tudo que nós precisamos já está pronto. A Bíblia fala que Deus nos chamou para andarmos sobre as boas obras que Ele preparou para nós desde a fundação do mundo. Então Ele preparou o enxoval, Ele preparou essas obras. Ele não te chamou para realizar boas obras, Ele te chamou para andar sobre as boas obras que Ele preparou desde a fundação do mundo. Então a gente se conecta e realiza o propósito que Ele de antemão preparou para nós. A segunda chave é o ministério sacerdotal, muito profundamente ensinado no nosso curso Manual da Felicidade. O ministério sacerdotal, lá de Efésios 4:10, não é outra coisa a não ser o reconhecimento e entrega das nossas limitações por meio do processo de arrependimento, para que, ao nos esvaziarmos e abandonarmos pecados, erros e falhas, recebamos em troca capacitação, empoderamento sobrenatural para manifestarmos o reino dos céus na terra e, através do poder de Deus, realizarmos as obras que Ele tem para nós desde a fundação do mundo. Então foi uma entrevista muito legal, está salva aí no IGTV. Depois eu ministrei sobre os 3 passos para uma realidade libertadora, João 8:32. Então eu falei sobre confiar, permanecer e então conhecer a verdade ao ponto que ela liberte, tornando-se discípulo de Cristo. Então foi uma live também muito forte, muito produtiva, muito especial, onde apresentamos esses 3 passos que apresentam um processo que nos prepara para vivermos o propósito. Depois vimos uma comparação aqui entre a lente da verdade e os óculos da religiosidade, trazendo o exemplo de Jesus na tentação do deserto, onde falamos da tentativa de Satanás em colocar os óculos da religiosidade em Jesus nas áreas física, emocional e espiritual. E como Jesus venceu em cada uma destas áreas. Depois falamos sobre os tesouros ocultos na verdade, onde tomamos como base Isaías 45, que fala dos tesouros ocultos. Falamos também que tudo já está pronto em Jesus e a gente tem que acessar e chamar a manifestação dessas coisas. Falamos que onde está o nosso tesouro, também aí está
estão as ordens, os decretos ao nosso respeito. Contei um testemunho muito especial que aconteceu comigo, né, quando eu estava, no dia que eu fui pregar, lá na Igreja Restauração e Vida. Deus me deu uma visão tremenda sobre os decretos ao nosso respeito. E terminamos falando sobre a qualidade do tesouro do nosso coração, da onde vai proceder os caminhos da nossa vida. Caminho de verdade ou caminho de mentira. E aí depende de você. Chegamos na sexta live, que foi sobre as armas da verdade. Falamos sobre destruição de fortalezas na mente. Falamos que estamos no estado de guerra desde o Éden. E sobre a importância de não lutarmos como pessoas que golpeiam ao vento sem saber contra quem lutam, mas sim identificar nossos inimigos e também saber com quais armas nós devemos lutar, pois a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades, e que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruição de fortalezas. E terminamos falando como você tem lutado as tuas guerras. Davi venceu Golias porque ele usava armas que Golias não conhecia a utilização, ao contrário, desprezava e ignorava a simplicidade daquelas armas. E hoje a gente está aqui para falar o que a verdade mostra. Mas antes eu queria te fazer uma pergunta e te dar a oportunidade de escrever aqui o que você aprendeu com a lente da verdade. Escreve aqui o que mais te marcou na lente da verdade, ou que dúvida você tem, para que a gente possa interagir e chegar ao fim dessa segunda etapa da cosmovisão, certos de que você entendeu pelo menos o suficiente para ir para uma próxima etapa, um próximo nível. Se Deus quiser, amanhã estarei postando no nosso grupo do Café com AP o segundo infográfico, que é a lente da verdade. Já pus o primeiro, da lente da origem, o pessoal gostou demais, o pessoal amou esse infográfico, foi muito, muito legal a reação, a interação. Então, se você quer ter acesso a esse infográfico e ao que eu vou fazer sobre a lente da verdade, entra no nosso grupo do Telegram, hashtag Café com AP, tudo junto, lá no Telegram, e acessa lá nos arquivos, que tem bastante coisa legal e edificante para seu crescimento espiritual. Bom, enquanto você tem a liberdade de escrever, de perguntar ou de comentar o que te marcou na lente da verdade, eu vou passar aqui para o que a lente da verdade nos mostra. Tá? Eu quero tocar em alguns pontos importantes, porque uma lente conecta com a outra, para que depois todas juntas nos deem uma visão completa, uma cosmovisão completa a respeito desses 7 pontos básicos da nossa própria vida e do que Deus tem para nós, que vai dar origem ao destino. E assim você saiba como avaliar cada lente dessa na sua vida, relacionada à sua vida diária, ao seu cotidiano, ao seu comportamento, né? Ó, Jaqueline está escrevendo aqui: aprendi que tudo está pronto, só preciso acessar com as chaves certas, né? A Lu falando que feito com muito carinho, né? O infográfico foi mesmo, foi feito com muito carinho, né? Jesus é a verdade, Jesus é a porta, é preciso entrar por ela e acessar o reino dos céus. Tudo está escondido em Jesus e Ele ama nos revelar, né? Ó, a Alexandra está escrevendo aqui: o que mais marcou foi saber que a verdade é uma pessoa. Jesus é a verdade e estou imerso em sua realidade. Que bênção, né? É verdade. E olha que interessante. A lente da verdade termina... Bom, a gente emergiu dentro da lente da verdade, que é, como diz o texto lá, né? Para a gente ir por todo mundo e fazer discípulos de todas as etnias, imergindo-os na realidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A lente da verdade é a imersão na realidade do Filho, porque Jesus é a verdade.
E essa imersão, ela nos mostra que a palavra de Deus é Jesus e a palavra é a verdade. Então, a gente poderia aqui falar muito sobre a veracidade da Bíblia, que é algo lindo. Se você for analisar, faça um estudo, por exemplo, sobre as profecias bíblicas e os seus cumprimentos. É maravilhoso. Você começa a ver o seguinte, que coisas que foram profetizadas séculos antes foram se cumprindo cabalmente. E isso é maravilhoso. Se você pegar simplesmente as profecias a respeito do Messias e o cumprimento dessas profecias na pessoa de Jesus, é como se você visse o seguinte, como se eu falasse assim, ó, eu moro no sistema solar, onde tem vários planetas, e eu moro num planeta, o terceiro planeta desse sistema, chamado Terra. Ó, eu trouxe uma visão ampla e eu aproximei. Aí a verdade continua se manifestando. Tá? É como se falasse, ó, Jesus vai nascer no sistema solar, no terceiro planeta, o planeta Terra. Mas nesse planeta, onde tem vários continentes, inúmeros países, ele vai nascer na nação chamada Nação de Israel. Uau, a profecia se cumpriu. Bom, mas esse nascimento vai ser um nascimento muito diferente. Ele vai nascer de uma virgem. Essa virgem conceberá do Espírito Santo e dará à luz a um filho. E o nome dele será chamado Emanuel, Deus conosco. A lente aproximou. Profecia e realização. Aí nós vemos Maria sendo visitada pelo anjo, concebendo, dando à luz a Jesus. E aí a profecia diz que ele nasceria em Belém. A profecia se cumpriu. A profecia diz que ele fugiria para o Egito. A profecia se cumpriu. A Bíblia fala que ele voltaria do Egito. A profecia se cumpriu. E aí as profecias vão vindo até a morte de cruz, a ressurreição e a ascensão à glória. E aí, quer dizer, elas continuam apontando para o seu retorno. Tudo isso nos mostra a veracidade da verdade, da palavra de Deus. E isso é maravilhoso. Amém? A verdade, ela também é poderosa, né? Porque ela nos fala que Jesus e o Pai têm uma conexão. Olha que interessante. Eu vou ler alguns textos aqui para nós, tá? Ó, João 10:30 fala, Jesus diz assim, eu e o Pai somos um. Porque quando a gente é imerso na realidade do Filho, o Filho nos apresenta o Pai. E a próxima lente que a gente vai começar essa semana é a lente de quem é Deus. Quem é Deus? É a terceira lente. Todo mundo tem o desejo de saber quem é Deus ou de negar a existência desse Deus. Então essa é uma lente básica da cosmovisão. É uma lente teológica. É uma lente da religião. As pessoas querem saber quem é Deus, querem conhecer a Deus ou querem negar a existência de Deus. Eu estou entregando para vocês matrizes. Matriz do seu funcionamento. Você tem 7 lentes dentro de você. A lente da origem, que é a resposta à sua fome de conhecer o eterno e a origem das coisas. A lente da verdade, que é o desejo de conhecer a verdade a respeito de tudo. E a verdade é uma pessoa, ela é Jesus, ela não só te mostra isso, mas ela te aponta para a próxima lente, que a gente vai entrar nela, né? Então, dentro dessa imersão da lente da verdade, ela nos prepara hoje para a lente de amanhã. Olha que coisa linda. Jesus disse assim, ó, eu e o Pai somos um. Então a lente da verdade mostra a unicidade entre o Filho e o Pai. João 16:26 mostra a origem de Jesus, que é a verdade, e o destino de Jesus. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Olha a conexão da lente da origem com a lente da verdade, que projeta para a lente de quem é Deus, o Pai.
Quando você descobre a sua verdadeira identidade, a sua origem, né? A semente de Deus plantada em mim e em você, ela aponta para um propósito, para uma capacidade, uma potencialidade. E aí a gente precisa conhecer a verdade, imergir nessa verdade, para a gente ser projetado para o Pai, porque é Pai que dá destino, que dá propósito. Jesus viveu isso e abriu o caminho para que a gente vivesse isso. É muito comum pais que não sabem qual o próprio destino não darem destino aos seus filhos. Parem de renunciar os inícios e abandonar a verdade e voltem para o caminho reto e justo. Suryandasu, Redekavyasai. E eu vos mostrarei a excelência dos meus caminhos. Aleluia! Oh, glória! Olha que coisa tremenda, olha que coisa tremenda. Bom, Jesus em João 14, verso 11, ele fala assim, ó: crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Ele queria que as pessoas o identificassem como alguém. Todo mundo está ouvindo? Dá um feedback a respeito do som aí, por favor. Tá? A princípio, tá tranquilo aqui. Depois, se alguém perdeu, eu vou salvar o vídeo e aí você tem como ver. Geralmente, qualquer dificuldade no vídeo, quando ele é gravado, isso some, tá bom? Jesus queria que ele fosse identificado como filho de Deus, ao menos pelas obras. Quer dizer, o início da identificação, do reconhecimento de que Jesus foi enviado por Deus, é o início. Era conferir que as obras de Jesus eram igual às obras do Pai. Olha que coisa tremenda. Porque ele disse assim, ó: o meu Pai trabalha ainda hoje e eu trabalho também. Então, se eu e você enumerarmos as obras do Pai e compararmos com as obras do Filho, a gente vai ver que Jesus não fez nada daquilo que ele não viu o Pai fazer. Então, a lente da verdade revela as suas obras como consequência de uma paternidade. E essas obras que se manifestam não são nada mais do que a expressão do caminhar sobre o propósito de Deus e revelam o Pai. Então, em algum momento, nós vemos o seguinte, que existe uma conexão entre Jesus e Deus, na qual Jesus também nos conectou. Ele disse em João 15, verso 1, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Ele está dizendo o seguinte, ó: existe uma conexão entre eu e o Pai. Eu sou a videira e o Pai é aquele que cultiva a videira. Vocês lembram de uma piadinha engraçada de alguns anos atrás, que era assim... deixa eu ver se eu lembro, gente. Era uma bobeira tão grande, mas que falava uma mentira, tá? Mas todo mundo saiu falando e até pregando disso, né? Era assim a bobagem, tá? Era assim, ó: o jardineiro é Jesus e as árvores somos nós. Lembra dessa bobagem? A gente deu risada demais disso, né? O pessoal fazia meme desse negócio. Só que olha só, tá errado. Jesus não é o jardineiro e nós somos as árvores. Jesus é a videira, ele é a árvore e nós somos os ramos. E quem é o lavrador é o Pai. Tá vendo como você engole qualquer coisa que coloca na sua frente e sai replicando? E não vê a profundidade disso? Você pode falar assim, não, AP, mas o que tem demais? Você se apega em detalhes.
Olha, ninguém tropeça numa montanha. Ninguém tropeça numa montanha. A gente tropeça e escorrega em pequenas coisas. E se você não estiver disposto ou disposta a mudar pequenas coisas, você não vai viver grandes transformações. É como um jogo de golfe. Para o jogador acertar aquela caçapinha lá longe, ele vai mexer milímetros ou talvez centímetros na sua tacada, que vão alterar o curso e o resultado final da sua jogada. Então, se você ignorar pequenas coisas, pode ser que você não alcance grandes transformações. Ruth está perguntando como fica na volta de Jesus Cristo os filhos que não frutificaram por serem imaturos. Entrarão em processo de purificação de suas obras pelo fogo? Bom, Ruth, primeiro eu acho que entra aqui a questão da salvação, né? A salvação é um mistério, porque tem gente que vai ser salvo bem na hora, né? Igual diz a música, né? Mesmo sendo imaturo, eu creio que vai ter muita gente que vai levar um susto tremendo quando chegar no céu. Vai falar, meu Deus, cheguei, sabe? Agora, eu creio que para quem nasceu de novo, a purificação das obras pelo fogo acontece em vida, tá? É uma opinião que que eu tenho que fluir agora assim imediatamente, tá? Sem falar do fogo do juízo de Deus, aquelas coisas descritas no Apocalipse. Falando de crescimento espiritual do dia a dia agora, tá? A gente está sendo purificado pelo fogo das lutas e pelo fogo do Espírito, né? Agora, é verdade que quando chegar o momento da salvação, aí a gente vai ver se ficou só fundamento ou se a pessoa edificou com obras, né? Se ficou o fundamento, essa pessoa é salva como que pelo fogo. Palavras de Paulo, tá? Agora, se nenhum fundamento tem, aí é um problema, tá certo? Então, partindo do princípio que são filhos, se tornaram filhos porque receberam fundamento. Então, maturos ou imaturos, tem a chance de entrarem, né? Agora, não é porque todo mundo foi salvo, né, que vai acessar o reino e entrar no reino aí. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Porque eu não acredito nesse papo de uma vez salvo, salvo para sempre, tá bom? Não estou querendo dizer com isso que a salvação se perde igual se perde uma chave, um objeto. Eu estou dizendo o seguinte, tem gente que joga fora a salvação. Então não é porque você entregou sua vida para Jesus que isso tem uma garantia. Porque tem duas palavras para arrependimento. Teshuvá, que é em hebraico, e metanoia, que é em grego. A palavra hebraica fala de uma virada de 180 graus. E a palavra grega fala de transformação passo a passo. Então tem gente que vive só o primeiro passo, virou de um lado para o outro, mas depois volta a se submeter sobre as coisas que já tinha sido liberto. E aí? Bom, cabe a você pensar. Por isso que eu digo que a gente foi salvo, a gente está sendo salvo e nós seremos salvos. É um processo. Amém? Espero ter te ajudado, Ruth, com essa resposta. Então, olha só. Jesus Cristo disse, eu sou a videira e o Pai é o lavrador. Então, olha a relação. Jesus não é o jardineiro e a gente é a árvore. Nós somos os ramos. Essa ideia de que Jesus é o jardineiro e nós somos as árvores só fortalece uma coisa, você ser árvore independente do outro, tá? E você ser árvore do conhecimento do bem e do mal, vivendo uma vida de regras. E aí fica Jesus te podando. E Jesus não faz isso. Tá? Jesus não vem podar a árvore de conhecimento do bem e do mal. Ok? Então essa brincadeirinha aí, falida. Ok? A diferença é brutal. A diferença é o seguinte, Jesus é a árvore e nós somos os ramos. Isso muda todo o conceito. Todo o conceito. Porque se você é ramo enxertado em Jesus, você naturalmente vai produzir o que vem da seiva bruta de Cristo. Se você não está produzindo, é porque você está conectado na árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você está conectado na árvore da vida, você vai fluir da seiva bruta
da árvore da vida. E o Pai é o lavrador. Por isso que Jesus disse, o machado está posto à raiz da árvore. Apesar da Bíblia nos comparar como árvores, tá? Nós somos chamados para sermos enxertados em Cristo. Esse é o nosso propósito, porque Ele é a verdade. Então, existe um trabalhar de Deus em Cristo que reflete na gente. Por quê? Aonde que os frutos se produzem? Na videira. Nos ramos. E não no caule, no tronco. Tá? Não é jabuticabeira, não. É videira a comparação. Então, somos nós que vamos produzir os frutos que revelam Cristo na nossa vida. A verdade expressa no meu dia a dia, no seu dia a dia, vai baseado no seu entendimento, na revelação que você tem recebido de Deus. Se essa revelação é fraca, se a teologia que você tem recebido é fraca, você vai manifestar algo fraco. E a Bíblia fala que Deus diz assim que a gente dê fruto e que o nosso fruto permaneça. É o que Jesus disse. Vão e deem fruto. Por quê? Como será impossível dar fruto se eu estou enxertado na videira? E se a seiva bruta que brota dele corre em mim? Então, é nossa responsabilidade deixar a vida de Deus fluir, crescer em nós. Agora, olha só, o Filho tem autoridade. Mateus, capítulo 11, verso 27, diz assim, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e a quem é aquele que o Filho quiser revelar. Então, olha que coisa interessante. Certa vez, os discípulos perguntaram para Jesus, né? Jesus, mostra-nos o Pai. E aí, Jesus fica meio assim, né? Ele fala assim, peraí, vocês estão comigo esse tempo todo e vocês não conhecem o Pai? Olhem para mim. O Filho parece com o Pai. Então, se você está andando com Jesus e não conhece o Pai, a minha dica prática para você é o seguinte, começa a enumerar quais são as obras do Pai e as obras do Filho e comparar as duas. Você vai descobrir o que eles têm de comum. E aí é só você mostrar suas obras. Porque a fé sem obras é morta. Se você crê, ótimo. Ninguém vai fazer obras aqui para provar a fé. Mas elas são frutos consequentes da fé. Então, se você sentar e começar pelo fruto, pelo diagnóstico, né? Tá aqui, ó, meus frutos são esses. Você vai conseguir avaliar a sua fé. E a sua fé vem pela palavra que você ouve. Se você ouve uma teologia fraca, barata, que só alimenta o erro, o teu ego, só massageia o teu ego, o fruto está na sua cara. Agora, sabe por que é diferente pregar evangelho do que vender qualquer produto, seja na internet ou fora dele? Porque qualquer vendedor de produto, ele simplesmente descobre a sua necessidade e responde a sua necessidade com um produto que vai te dar prazer. Agora, a pregação do Evangelho te apresenta uma realidade que você não quer ouvir muitas vezes. E aí essa realidade te confronta. E principalmente no mundo que nós vivemos hoje, onde você pode dar um like ou um dislike. Sabe o que acontece? As pessoas facilmente bloqueiam. Agora, são os seus bloqueios que você bloqueia Deus que impede você de viver aquilo que Deus gostaria que você vivesse. Analisa seus resultados, analisa as tuas obras. Sabe por quê? Tem gente que te põe pressão. Escuta isso que eu vou te falar. Tem gente que toca muita pressão procurando determinado tipo de fruto em mim e em você, que espiritualmente nós não teremos a natureza para produzir esse fruto. Porque não é natural de Deus e as pessoas estão usando frutos errados para querer determinar o sucesso da minha ou da sua vida espiritual. Eu preguei no sábado aqui para alguns líderes, eu trouxe um exemplo que eu vi na internet que eu achei super legal, tá? Que é um exemplo que fala de resultado, ok? Então veja positivamente esse exemplo. É um resultado, por exemplo, do mundo virtual, que fala sobre marketing e branding, tá? Qual é a diferença entre o marketing e o branding? E o cara do vídeo muito inteligente, muito criativo,
Ele disse o seguinte, que o marketing... Bom, você tem um produto, você quer anunciar esse produto, tá bom? Então você vai usar o marketing ou o branding. E aí esse cara falou, ele deu um exemplo, ele falou assim, olha, vou te dar um exemplo que você vai entender. O marketing é o seguinte, quando o cara quer namorar uma menina, tá? Então ele vai lá e mostra quem ele é, fala dele, né? Traz os amigos para falar dele. Quando ele pede para namorar com ela, ela diz sim, significa que o marketing dele foi bom, ok? Aí, se ela vai continuar namorando ou não, vai depender se ele tem conteúdo de qualidade ou não, tá certo? Isso é mais importante que o marketing, porque não adianta você fazer uma propaganda enganosa. Agora o branding é o seguinte, esse mesmo cara quer namorar a menina e ele faz uma divulgação de si mesmo de uma maneira que, quando termina, ela pede ele para namorar. Você entendeu a diferença? Vamos trazer isso para a vida espiritual, com respeito às pessoas que ficam tentando enxergar determinado tipo de fruto em mim ou em você, para determinar o nosso nível de sucesso na nossa vida espiritual. Tá? E eu estou te falando isso para você cair na real e parar de tentar agradar os outros e viver segundo a lente da verdade, que te ajuda a conhecer as obras de Jesus, fazer um paralelo com as obras do Pai e alinhar os seus frutos, fruto das suas obras, e ver se o que você está produzindo vem deles. Porque senão o machado está posto à raiz da árvore. Ok? Bom, vamos lá. Aí eu fiquei pensando, sabe em quê? Deus usa as coisas criativas para falar comigo, tá bom? Eu fiquei pensando em pregação. Olha só, João Batista tinha uma pregação de marketing muito boa. Muito boa, gente. Por quê? Porque ele tinha uma mensagem tão poderosa e uma transmissão dessa mensagem de maneira tão pontual e clara que ele conseguia, numa chamada para a ação, fazer com que pessoas saíssem da cidade, dos templos, do cotidiano e fossem para o deserto, ouvir uma palavra de exortação, onde ele chamava eles de raça de víboras, apontava pecado e mostrava a solução. E quando ele fazia o call to action, chamada para ação, que era venham e se batizem para a lavagem dos seus pecados, fazia fila. Então, ele tinha um bom conteúdo, um bom marketing e uma boa chamada para ação. E as pessoas respondiam. Olha que interessante, João Batista não estava se vendendo, ele não estava alterando o teor da verdade para poder agradar a B ou C. O resultado disso custou-lhe a cabeça. Muita gente vai perguntar, tá bom, cadê o resultado de João Batista? Cadê a igrejona de João Batista? Está procurando o fruto errado na pessoa certa. O resultado... Isadora está perguntando, será que funciona hoje em dia? Se não funcionar, o problema não está com a mensagem, o problema está com as pessoas. A prova que funciona, Isadora, obrigado pela pergunta. A prova que funciona, sabe qual é? É você ver gente saindo de um bairro para congregar em outro bairro mais longe. Eu vi gente mudar de país para congregar onde eu estava pastoreando. Tá? Eu tenho amigos que mudaram de país para vir viver aonde a gente pastoreava. Isso funciona. Eu vejo pessoas viajando de um país para o outro para receber uma oração. Eu vejo, e muitos, tá? Não é privilégio meu. Eu conheço muita gente que nunca mediu esforços para estar em determinado lugar onde a gente saberia que Deus tinha algo para nós ali. A minha vida é isso. Eu conheço a vida de muita gente. Agora, vamos lá, vamos para o branding. Olha que interessante o branding. O branding é o seguinte. Estevão, mensagem de branding. Estevão, adolescente, 17 anos, talvez, mais ou menos, tá? Primeiro mártir do Novo Testamento. Ok? Pega lá em Atos, talvez o capítulo, acho que é o 8.
O que acontece? Lá em Atos, Estevão está pregando, ele está trazendo uma mensagem inteira, o capítulo inteiro, a pregação dele. Ao ponto de que ele vai mostrando todo o processo e o resultado é que espontaneamente as pessoas, por não quererem transformação, tapavam os ouvidos religiosos e pegaram de pedra e mataram Estevão. Olha que mensagem poderosa. Olha o resultado dessa mensagem, custou a vida dele. Sinal de que o branding dele foi muito forte. Ele nem precisou chamar para ação. Peguem uma pedra e me matem. Pedro, apóstolo Pedro, era o fera do branding. Atos capítulo 2, ele nem acaba... Pedro não conseguia acabar a mensagem, gente. Pedro era o verdadeiro pentecostal que não acaba a mensagem. Atos 2, quando ele está falando o que Deus está fazendo, o povo interrompe e fala, ei, o que nós devemos fazer? Quando ele está na casa de Cornélio, o céu responde a ele. As pessoas são batizadas com o Espírito Santo antes de serem batizadas nas águas, mesmo sem que ele fizesse um apelo para isso. Então, quando as pessoas estão procurando frutos errados na pessoa certa, elas não vão encontrar, e o problema é delas. Então, não fica tentando agradar pessoas que estão procurando fruto errado, frutos da mentira. Nós temos a lente da verdade. Nós temos a lente da verdade. Talvez o caminho correto seja a gente mostrar para as pessoas, vocês estão procurando fruto errado em nós. E o contrário acontece, e ai daqueles que se encontram na condição inversa. Sabe qual é a condição inversa? É a figueira que tinha aparência de frutífera, numa época infrutífera. Jesus olha e fala, uau, estou com fome, essa árvore está dizendo para mim que ela tem fruto. Ele chega lá, aquela copada bonita, aquela situação toda, ele procura fruto e não encontra. Essa igreja de Laodiceia, essa igreja que aparenta muito resultado, e Jesus dá uma olhada ali no meio da copada e fala assim, uau, cadê o fruto? Não existe, pá. Não existe. Não existe. Não existe. Então para de ser guiado pela lente da mentira dos outros e seja guiado pela lente da verdade. Analisa você os seus frutos e mostra para as pessoas o seu fruto. Ah, mas eu me sinto como árvore cortada, abortada dos meus sonhos. Basta o cheiro das águas que brotam os renovos. Uau! Você está me entendendo? A lente da verdade revela a nossa conexão com Jesus, que está conectado com o Pai, e o trabalho do Pai de podar quem produz fruto para que cresça mais. Estou me sentindo podado quando eu penso que vai, não vai. Deus está podando então. De duas uma, ou você e eu estamos errando muito. E aí a gente tem que entender. Ou a gente está produzindo fruto e Deus está falando, opa, beleza, mas vai por aqui, ó. Eu vou te conduzir nessa lente da verdade. E muita gente nega o filho, nega a lente da verdade. Quem nega a lente da verdade, nega o Pai. Jesus disse aqui, ó. 1 João 2,23. Qualquer que nega o filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. A lente da verdade, que é Jesus, nos projeta para dentro da lente de quem é Deus. O nosso Pai, Holy Pai. Um caminho reto e justo. Tiritacatapá. Um caminho de verdade, de justiça e de juízo. Aleluia. Olha que lindo. João 10:15. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas. Jesus começa a manifestar essa vida para revelar o Pai. E os discípulos
falaram: onde está teu pai? Jesus respondeu: não me conheceis a mim nem a meu pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu pai. A lente da verdade revela não só Jesus, mas abre para a lente de quem é Deus. Deus Pai. Amém? Eu quero orar com você nesse momento. Porque a gente vai encerrar a lente da verdade, não porque ela esteja esgotada, porque não tem limite para isso. Mas é um ensaio. Você tem que pôr em prática. O quanto do que você tem recebido aqui da lente da verdade você tem praticado? Primeiro, tem muita gente que não lê a Bíblia, Deus não vai ler por você. Tem muita gente que lê e não pratica, então Deus não vai praticar por você. Leia a Bíblia e pratique. Eu quero orar com você porque a imersão em Jesus nos deixa diante da imersão no Pai. E é o Pai que revela a identidade, que vai ser depois a outra lente, né, falando do ser humano. Olha como uma coisa está conectada à outra. Olha como Deus está nos permitindo, você que tem sido fiel, assíduo nas lives, para receber essa palavra. Então eu te convido agora para mergulhar mais fundo na pessoa de Jesus. Talvez você esteja aí na beira do rio, diante do rio. Mas assim como Ezequiel teve a visão do anjo que foi introduzindo ele naquele rio, para que ele chegasse do outro lado. É o que o Senhor tem para mim e para você. E o anjo vai medindo e vai te dando a oportunidade de aprofundar. Deus, ele se revela de maneira coletiva, mas você recebe isso de maneira individual, para depois revelar isso na sua individualidade e junto com os irmãos manifestar essa unção coletiva. Mas para isso você tem que entrar no rio, você tem que mergulhar na realidade do Filho, quem é Jesus, e descobrir a vida que Ele doou para mim e para você e viver essa vida. Então vem comigo em nome de Jesus, vamos orar juntos agora. Querido Deus e Pai, Pai do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Nós mergulhamos na pessoa de Cristo, segundo a Tua vontade, na realidade do Filho, detentor de todas as riquezas em glória recebidas por conquista, por herança, e doadas a nós, que nos aguardam nas regiões celestiais, juntamente com os decretos ao nosso respeito, para como utilizarmos toda essa riqueza em glória. Te paixão. Vendo e usufruindo e manifestando a outros ao nosso redor. Lutando o combate, porque aonde se encontram as nossas riquezas, se encontra o combate espiritual, lutas internas e externas, lutas na mente, mas lutas nas regiões celestiais. Para assim chamarmos a manifestação aqui de todas as coisas que o Senhor preparou para nós desde a fundação do mundo, com as quais nos enriqueceu em Cristo Jesus, que tem o poder de convergir tudo em si mesmo. Senhor, por isso, Pai, nos apresentamos nossa falta de visão da verdade, nossa falta de entendimento da verdade, nossa falta de vivência da verdade, nossa falta de pregação da verdade, e chamamos agora a manifestação do entendimento dessa verdade. Recebemos, Senhor, essa realidade, em nome de Jesus. Ó Pai,
para que o teu nome seja glorificado. E agora, Senhor, nos colocamos diante da lente de quem tu és como Pai. E assim, nos colocarmos como filhos. Porque a tua palavra nos diz que o Senhor nos deu o poder de sermos feitos filhos maduros teus. Sairmos do comportamento de escravo. Nos comportarmos como filhos maduros. E assim, manifestarmos tudo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém. E amém. Oh, Rabarabacai. Entra. Fala, Pai, eu quero águas nos artelhos. Que os meus pés sejam regados pela água do rio da vida, a água da verdade. Que as folhas para as curas das nações venham me curar. Mas eu quero águas nos joelhos que venham regar minha vida de oração. Quero águas que molhem os meus lombos, local que representa o ambiente da verdade. Que essas águas nos limpem de todo sofisma, de toda aparência de verdade, para que a verdade se manifeste. Queremos águas, Senhor, para mergulharmos e serem atravessadas a nado. Onde perdemos o controle humano e deixamos o controle do Espírito. Tomamos as rédeas, assumimos para entregá-las para Ti. Rei Kavachai Surialabakam. Receba agora o batismo com o Espírito Santo, receba a cura que há em Jesus, receba o entendimento, receba agora uma quebra de bloqueio na sua mente. Você que tem uma falta de foco, uma distração enorme, receba agora renovo na sua mente, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém, amém e amém. Que bênção, que bênção. Obrigado pelo seu tempo no seu feriado, aqui conosco no Café com a P. Amém? É maravilhoso esse tempo, ele é renovador para mim e para muitas pessoas que têm mandado seus testemunhos. Muito obrigado por compartilhar comigo o que Deus tem feito na sua vida. Muito obrigado por compartilhar comigo suas objeções, seus questionamentos. Eles nos permitem responder você. Muito obrigado por todas as doações que têm chegado também na nossa vida ministerial e que tem permitido a gente continuar a se dedicar dessa forma na vida ministerial. Senão, o nosso tempo teria que ser dividido com outras coisas e com certeza seria muito reduzido. Eu não poderia fazer quase nada do que eu tenho feito. Então eu agradeço àqueles que fielmente, seja com qual quantia for, têm semeado na nossa vida. Eu sou eternamente grato. E eu quero te dizer que existem tantos projetos, tanta coisa. Hoje eu acordei cedo e eu fiz um propósito, sabe, de não trazer meu celular para o quarto ontem à noite, deixá-lo na sala e de não vê-lo até 11 horas da manhã no meu horário daqui. Depois que eu fiz tudo que eu tinha que fazer, que eu orei, que eu li a Bíblia, sabe? E eu sentei para produzir matrizes, construir coisas que vinham fluindo em mim, sabe? Foram horas de trabalho, de dedicação, de projetos, de coisas para o reino de Deus, em várias áreas. E eu agradeço porque tem pessoas que acreditam na nossa vida ministerial, que tem mais de 26 anos e que têm semeado, seja com a oração, seja com recursos, seja com a própria vida, disposição em servir. Eu louvo a Deus. Se você deseja participar também desse projeto, conhecendo os nossos projetos e participando deles, me procura no particular, me manda uma mensagem aqui no direct, perguntando como você pode colaborar e eu vou te orientar como você pode fazer isso. Amém?
E todos aqueles que têm semeado na minha vida, eu libero sobre vocês uma bênção. Que a semente de vocês frutifique a 100 por 1. Que Deus os surpreenda. Que a bênção da primogenitura esteja sobre vocês, em vocês se manifestando. Que o melhor do trigo venha para as vossas mãos. Que o melhor do mosto venha para os seus lagares. Que o céu derrame o orvalho e que a terra não retenha tudo aquilo que Deus ordenou para você. Porque tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. E quando nós semeamos, nós estamos devolvendo para Deus o que é dele. Quem somos nós? A Ele a honra, a Ele a glória e a Ele o louvor. Que Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que a lente da verdade te mostre o Pai e que a gente ingresse na lente de quem é Deus, Deus Pai. Amém? Se Deus quiser, a gente se vê amanhã com Café com AP, live devocional diária de segunda a sexta para uma vida plena, a vida Zoe, oculta em Deus, que deseja se revelar a mim e a você. Deus abençoe vocês. Beijo no coração. Tchau, tchau.